Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Com os desafios. Perfeito. Então toda vez que você aprende algo novo de verdade, e nós não aprendemos quando ouvimos, nós aprendemos quando aplicamos. É muito importante, você empreendedor, não seja obeso de informação e raquítico de execução. Você não aprende quando ouve, você aprende quando aplica. Portanto, implemente aquilo que você ouve. De fato, vai lá e coloca em prática, compartilha com o seu time, gera uma ação, faz uma reunião, bota para rodar. Se você não chutar a bola, a sua habilidade de chutar não melhora. Não melhora. E tá cheio de empreendedores obesos de informação e raquíticos de execução. Sábio não é aquele que sabe aquele que executa. faz. Portanto, vai lá e faz. Total. Aí, Então, Marquinhos, tem uma parada muito massa. Eu fiz essa alusão aqui do RPG. Muito foda, Você cara. foi falando, eu fui imaginando o Marcos pegando escudo. Muito cada foda. imersão, cada mentoria, Você cada foi podcast. pegando uma habilidade, uma parada. Eu tô incorporando ser um coisa. agregador de habilidades. Isso, muito massa, E, cara, sobre essa parada da execução, a neurociência, ele explica, eu curto muito neurociência. Ela explica que quando você não prova pra tua própria mente de que alguma coisa é importante, a tua própria mente ela vai jogar aquela informação no limbo da memória de curto prazo. Boa. E memória de curto prazo vai ser jogada imediatamente, assim que possível for, no próximo ciclo cerebral, ou seja, você vai dormir. Quando você acordar, você não lembra mais. E como é que você faz pra manter aquela informação lá dentro? Duas maneiras. Você ancora em alguma coisa que já está ancorado lá dentro, ou seja, você conecta essa informação com alguma coisa que você já conhece, que você já sabe, que já faz parte da tua cadeia de conhecimentos, ou a segunda pegada. A segunda pegada é você aplicar, você começar a executar. Só tem esses dois caminhos para você transformar aquilo e provar para tua própria mente de que aquilo ali é de fato importante para você. Legal. Como é que eu provo para mim mesmo, essa parada do RPG que você falou, como é que eu provo para mim mesmo que nosso conhecimento é exponencial? Só um disclaimer, gente, RPG é um jogo online que você tem uma vida virtual e você vai colecionando roupas, armas, itens, tá? Vai lá, Gabi. O Mario Bros. Eu uso muito o exemplo do Mario Bros. Porque quando você tá na fase 1 do Mario Bros, você não sabe o que te mata, você não sabe quais são os tubos que você pode entrar, você não sabe quais são os seus superpoderes, você não sabe nada. Ou seja, o jogo tá difícil pra você, mesmo na fase 1. Você começa a jogar e você chega na fase 8. Quando você chega na fase 8 e você volta a jogar a fase 1 tá fácil. Mas ela tá fácil por quê? Porque ela ficou mais fácil do nada? Não. Porque você evoluiu. Porque você cresceu. Porque agora você ganhou cada vez mais consciência em relação ao que você é bom, ou seja, as habilidades que você tem, em relação ao que você é ruim, em relação às coisas do mundo, você ganhou maturidade, você ganhou crescimento, você ganhou musculatura emocional para você lidar com aquelas dificuldades. E assim vai acontecer pelo resto da vida. Então, quanto mais situações desafiantes a gente viver, quanto mais a gente se expor a essas situações que vão trazer pra gente essa clareza em relação às coisas que a gente não sabe e que não sabe, mais a gente vai crescer e mais a gente vai estar capaz de enfrentar desafios cada vez maiores. Desde muito novo, essa sempre foi a consciência que eu tinha na minha cabeça e eu tenho uma história pra contar que é muito massa, velho. Muito massa mesmo, que ilustra isso. Manda ver. Eu assisti uma entrevista do Elon Musk. Óbvio, todo mundo sabe quem é o Elon Musk. E ele disse que já fazem uns 20 anos, mais ou menos, que o sonho dele é povoar Marte. Só que imagina alguém chegando do nada e falando pra você, Marcos, chega aqui o Elon Musk numa reunião, há 20 anos atrás, vou povoar Marte. Você ia falar o quê? Só de imaginar eu tô rindo. Você ia rir da cara dele, cara. Você ia rir da cara dele, como qualquer outra pessoa iria rir da cara dele. Mas imagina um cara que, na sequência, criou 3 negócios bilionários, criou negócios incríveis. Nessa jornada desses negócios pontes que ele criou, ele adquiriu maturidade, ele adquiriu track record, ele adquiriu know-how, ele adquiriu autoridade, ele adquiriu grana, ou seja, validade financeira, ele adquiriu uma série de bagagem, de coisas que foram propostas para ele, que primeiro, preparou ele para desafios cada vez maiores, segundo, passou para as pessoas a percepção de valor que ele deveria ter e a autoridade que ele deveria ter. Porque depois de 3 negócios bilionários, eu queria ver, ele ia chegar aqui e falar assim, esse aqui é meu track record. Você sabe qual a diferença do Elon de antes pro Elon de hoje? Não. A diferença é que o Elon de antes, ele era um louco. E agora ele é um gênio. Porque a diferença do louco e do gênio é o resultado. Só o resultado. Então, geralmente, os gênios de hoje foram taxados de loucos. De loucos lá atrás. Quando eu tomei a decisão de fazer a transição, de sair lá do grupo IBC, né, a gente construiu, né, um império lá, uma empresa. A gente bateu em 2019 mais de 600 colaboradores, treinamos milhões de alunos, uma empresa, né, com faturamento anual superior a mais de 100 milhões de reais, né, margem boa, serviços.
E, enfim, eu era sócio da operação, comecei com meu pai do zero, né? O primeiro CNPJ foi no meu nome, meu pai estava com o nome sujo. 08942-613, ao contrário, de 50, nunca vou esquecer. Então, muita gente em torno de mim falou, não faz isso, Marcos. Porque era trocar o certo pelo duvidoso. Apesar de eu já ter patrimônio, ter track record, ter toda a competência e inteligência para começar a jornada e intensificar a jornada que eu estou agora com o grupo acelerador e acelerador empresarial, era trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas eu fui lá e dei um passo e fiz. Então, hoje eu estou sendo taxado de inovador, de gênio, de acelerador de pequenas e médias empresas no Brasil, né? Muitos grupos, muitos grandes players me assediando. Já fiz um deal onde eu vendi 20% do grupo acelerador num valuation acima de 70 milhões de reais. Foi pouco, hein? Então... mas trazer tecnologia para o jogo vai te ajudar a triplicar esse negócio aí. Isso é verdade. Nossa visão de futuro é chegar em 1 bilhão de valuation comprovado até 2040. No acelerador? Perdão, até os meus 40 anos, né? Para daqui 7 anos. Então, dá até 2027, 26, 27. Você falou que ia conseguir isso com a sociedade das empresas que você ia trazer para o jogo. Eu falo que você nem precisa. Exatamente, não exatamente. Precisa. Então, estamos aí com esse desafio de chegar no bi, né? Então, é muito legal essa reflexão sua, porque tem muitas pessoas, até empreendedores, que ficam com receio de ousar, porque eles não sabem disso. A diferença do louco e do gênio é o resultado. É o resultado. Então, assim, a gente tem que dar passos largos. É claro que passos calculados. Eu defendo que o empreendedor ele tem que ter a dose exata de ousadia e sensatez, e isso não significa um equilíbrio entre as duas coisas. Porque quando a gente fala de dose exata de duas coisas, não, então tem que ter um equilíbrio de ousadia e sensatez. Não, aí você vai ser uma pessoa quarta-feira, uma pessoa morna. O que significa a dose exata de ousadia e sensatez? É você saber acessar a sua ousadia quando necessário, assim como você saber acessar a sua sensatez quando necessário. É a mesma coisa do racional e do emocional. Todo ser humano é emocionalmente racional ou racionalmente emocional. Você pode escolher, né? Então, o que é ser racionalmente emocional ou emocionalmente racional? É saber acessar o seu racional quando necessário e saber acessar o seu emocional quando necessário. Quando você vai contratar um novo colaborador, tem parte de emoção, tem o feeling, tem a intuição. Quando você vai tomar uma decisão sobre qual ação comprar na bolsa, talvez vai ser 90% racional e 10% emocional, que tem a ver com a nossa intuição, né? Então, quando eu falo a dose exata de ousadia e sensatez, saiba quando acessar essas duas coisas na máxima extremidade delas. Porque teve momentos que eu tive que ir para o máximo da ousadia e teve momentos que eu tive que ir para o máximo da sensatez, né? E, Davi, você trouxe, né, aí na sua fala que desde sempre você focou naquilo que você é bom. E isso é sensacional, porque empreendedores só conseguem ser produtivos de verdade e produzir a diferença, se ocupar, quando eles focam o seu tempo nas suas habilidades extraordinárias, naquilo que eles são bons. Porém, entretanto, todavia, tem que tomar um cuidado para você não ser um zero à esquerda naquilo que você é bom. Porque a analogia que eu faço é o seguinte, vamos pegar grandes craques de qualquer esporte. Vamos pegar o futebol, que é fácil. Você pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele foca naquilo que ele é talentoso. Ele é atacante, ele tem as qualidades, os dribles e as jogadas dele, que ele é bom, mas ele não é um zero à esquerda em nada. Ele corre, ele defende, ele cabeceia, ele chuta. Eu acho que se ele precisar ir pro gol pegar uma bola, pode ser que ele quebre um galho. Então, assim, você empresário, foca naquilo que você é bom, mas não seja um zero à esquerda em todo o resto. Por isso que eu amo o conceito, a metáfora que eu trago de que o empresário ele tem que ser um maestro. Porque o maestro, geralmente, ele é bom em algum dos instrumentos. Por exemplo, o maestro João Carlos, ele é um excelente pianista. Mas ele não é tão bom com instrumento de corda ou instrumento de sopro. Mas ele sabe ouvir se os músicos estão tocando adequadamente, porque ele sabe minimamente bem de teoria musical de cada um dos instrumentos. Então, você pode ser um pianista, mas você tem que saber ouvir se os outros instrumentos estão minimamente adequados, né? Afinados e tocando em sinergia. Quer ver um erro comum que as empresas cometem? É assim, o cara contrata uma agência de marketing e não tem nenhum problema nisso. Inclusive, tem ótimas agências e assessorias de marketing no Brasil, como, por exemplo, a V4, do Denner,
O Denner tá lá no Giants. São patrocinadores do Acelerador Empresarial. Empresa fantástica que eu super recomendo. Então, o empresário vai lá e contrata a V4. Aí o cara não entende nada de digital. Ele é um zero à esquerda. Ele não consegue gerir a agência, não consegue contribuir, não consegue trazer ideias, só fica falando groselha na reunião, só fica atrapalhando o processo. Então, por exemplo, você vai trazer alguém para implantar o teu e-commerce, um gerente de e-commerce. Você não precisa ter o nível de especialidade que o cara tem, mas você tem que entender os conceitos básicos, sabe? Então, assim, eu amo esse conceito, né? Foque naquilo que você é muito bom, mas eu também defendo. Não seja um zero à esquerda. Saiba pelo menos conversar. Então, eu sempre tive essa pegada dentro da empresa. Implantar algo novo que eu sei que eu era ruim, eu trago alguém que vai fazer, não sou eu. Mas eu gostava de estudar um pouquinho, sabe? Eu lembro quando a gente decidiu desenvolver o nosso próprio sistema de gestão, lá no IBC, que é o IBC System, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre arquitetura de software, sobre linha de código, não para meter a mão no código, mas para conseguir conversar com a minha arquiteta de software, com a minha gerente de TI, na época que era a Natane. Então, por exemplo, eu estudei muito sobre como levantar requisitos e o que são requisitos para o software e para o processo da empresa. É a mesma lógica que montar uma empresa. Exato. Então, isso até melhorou minha capacidade gerencial. Né? Então, esse tema da produtividade ele é muito importante. Produtividade é diferente, produzir é diferente de se ocupar. Foca naquilo que você é bom e não seja um zero à esquerda em todo o resto. Você concorda, Davi? Demais, cara. Porque se você não tem uma base, uma referência, você não consegue nem cobrar, você não consegue nem pôr metas. Porque você não sabe o que é o aceitável. Você não consegue se comparar com nada. Porque você tá ali naquela caverna ali de Platão e você não tem noção do que está acontecendo lá fora do mundo. E perfeito. Simplesmente você tá um ignorante ali, você tá um completo... Como é que fala no Mais Perto que o Diabo? Você tá um completo... Bitolado não, mas um completo... Alienado. Isso aí. E cara, o mais foda disso tudo é que isso também traz benefício pra gente pra fazer melhor o que a gente faz. Então, você ser um generalista no sentido de você aprender um pouco sobre outras coisas também, isso vai trazer para você benefícios na tua própria área de atuação. Porque o Murilo Gun, ele fala, e várias outras pessoas também falam, que ideias não existem. Na verdade, você é cristão e eu também sou. Tudo que já existe já foi criado. Então, todos os inputs já foram dados por Deus. O que a gente faz é a capacidade da gente reunir esses inputs e, a partir dele, a gente gerar novos outputs. Então, o que são inputs? São sacadas, são ideias. Tudo aquilo que a gente coloca para dentro, através da visão, através do tato, através da emoção, através de todas aquelas... Os nossos sentidos. Imagina que a gente tem uma sopa de inputs dentro da gente e as novas ideias são a nossa capacidade de juntar esses inputs com objetivos de gerar novas coisas. E uma pessoa disruptiva é uma pessoa que normalmente consegue unir e juntar inputs que a maioria das pessoas não juntariam. Eu sempre falo pra galera que a minha criatividade, ela foi impulsionada pela minha curiosidade. Porque eu sempre fui curioso de ver a maior quantidade de coisas que eu pudesse. Cara, eu lia a revista Recreio, eu assistia Disney National Geographic Channel, Discovery Channel, todos esses programas, GNT, todos esses programas, e eu via muita coisa. Eu tinha Mythbusters, eu via como as coisas funcionavam. Química, física, geografia, matemática, tudo que você pode imaginar estava ali envolvido, mais as coisas que eu via no colégio. E essa capacidade de adquirir um repertório cultural me leva a ter cada vez mais inputs que eu posso conectar e gerar cada vez mais outputs diferentes e benéficos dentro da minha área de